Um grande abraço a todos os nossos internautas que nos acompanham aqui pelas redes sociais da equipe Positiva. Conforme nós anunciamos, nós estamos aqui hoje na 151ª Companhia de Polícia Militar, na presença do comandante da Polícia Militar aqui de Três Pontas, o capitão Júlio César Gomes, para a gente fazer um balanço da atuação da Polícia Militar neste ano de 2021. Inicialmente, capitão, muito bom dia, um prazer, uma satisfação estar mais uma vez aqui com o senhor para a gente fazer um balanço dessa atuação nesse ano de 2021. Bom dia. Bom dia, Deus Pereira, bom dia à população trespontana, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook e também que acompanham o site da equipe Positiva. Capitão, de uma maneira em geral, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais. Qual é o balanço que o senhor faz enquanto comandante da Polícia Militar aqui de Três Pontas em relação ao combate e à prevenção da criminalidade? Então, Denis, num comparativo bem simples entre os anos de 2020 e 2021, em relação à criminalidade na cidade de Três Pontas, eu considero que nós temos um balanço positivo, apesar de que em alguns números específicos, em alguns crimes que nós acompanhamos, a gente acabou apurando um índice um pouco acima do que nós tivemos no ano passado. E eu coloco como fatores que podem ter influenciado um pequeno aumento, na verdade houve um pequeno aumento, justamente ano passado nós tivemos a pandemia, muitas pessoas ainda reclusas em suas casas, tivemos medidas de distanciamento muito severas. Então nós tivemos uma circulação menor de pessoas nas ruas, menos eventos aconteceram na cidade no ano passado. Em decorrência disso, em decorrência de outros fatores, com certeza, nós tivemos um pequeno aumento na criminalidade na cidade. Em alguns crimes específicos, não todos, mas em alguns crimes nós realmente tivemos aumento. E depois eu vou detalhar, vou falar especificamente quais são esses crimes que nós tivemos um pequeno aumento. Mas, apurando-se os números no comparativo do ano 2020 e 2021, eu considero que nós tivemos um saldo até positivo. Dentro aqui do 24º Batalhão, a Três Pontas continua sendo a cidade aí com menor taxa de criminalidade, índice de criminalidade, capitão? Sim, em alguns crimes específicos nós temos menos crimes, sobretudo em um crime que choca muito a sociedade quando ele acontece, que é o homicídio. Então, Três Pontas, no comparativo com as demais cidades que compõem o 24º Batalhão, as cidades do porte, do tamanho da população de Três Pontas ainda nós podemos considerar uma cidade dentro das 10 que compõem o batalhão e das que têm a população do tamanho, ou quase do tamanho de Três Pontas, nós temos as menores taxas ainda. Capitão, a polícia trabalha com duas vertentes, né? Os crimes violentos e os crimes não violentos, né? Sim, nós temos os crimes de menor potencial ofensivo, acompanhamos diariamente e temos muita atenção aos crimes violentos, que são aqueles crimes que são praticados com violência, com utilização de violência, arma de fogo, grave ameaça. Então, a gente difere um pouco dos crimes justamente para ter um acompanhamento mais eficaz e um combate, uma prevenção mais eficaz também com relação a esses crimes. Então, temos crimes menores, aqueles crimes que geralmente nós registramos no termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO, e temos os crimes mais graves, que muitos deles ensejam na condução desse autor de crime para a delegacia de polícia, a prisão em flagrante e até a ratificação desse flagrante pela Polícia Civil. Capitão, vamos detalhar então em relação a esses crimes não violentos. Vamos começar aí pelo crime de tráfico de drogas. Como que foi esse ano? Como que foi a atuação da Polícia Militar em relação ao combate ao tráfico de drogas? Então, ano passado, quando eu cheguei na cidade de Três Pontas, a gente fez um trabalho, não que não tivesse sido feito anteriormente, mas a gente focou no combate
ao tráfico de drogas, porque eu considero que o tráfico de drogas é um crime que acaba gerando outros crimes. Através do tráfico de drogas, a gente pode observar o aumento de furtos, roubos, crimes violentos, né? Até chegando aí aos crimes contra a pessoa e até os crimes da Lei Maria da Penha. Então, o tráfico de drogas está envolvido, ele influencia outros tipos de crime, então, por isso, o combate muito sério, muito severo aqui na cidade de Três Pontas ao tráfico. Ano passado, nós combatemos de forma muito rígida o tráfico de drogas e esse ano não foi diferente. Inclusive, tivemos um acréscimo nessas ocorrências de tráfico. Houve um acréscimo também nas prisões de pessoas, tanto menores de idade quanto maiores de idade, por tráfico de drogas. E eu considero que também é um crime que a gente tem um certo controle, apesar de que a gente sabe que é um crime também que incomoda muito as pessoas. É um crime que, quando acontece nas vizinhanças, as pessoas ligam, denunciam, e a gente tem dado resposta a essas denúncias para que o tráfico de drogas ele não prevaleça aqui na cidade de Três Pontas. Então a gente está combatendo muito aqui o tráfico. Capitão, o senhor me passou que 50 pessoas foram presas esse ano, maiores de idade, foram 143 ocorrências, 93 menores foram apreendidos, menores que inclusive insistem aí em estar no mundo do crime, estar no tráfico de drogas. É realmente um número muito grande de menores aí que foram apreendidos e menores que foram apreendidos diversas vezes, né? Sim, alguns menores eles reincidem. Na verdade, o menor é uma mão de obra que o traficante utiliza, porque ele sabe que o menor ele não fica preso, e como você mesmo disse deles, o tráfico de drogas é um crime não violento e é um crime que geralmente esse menor aí não tem muita resposta da legislação atual para esse menor em relação à punição dele. Então, o menor, muitas vezes, ele pratica o tráfico de drogas, ele é pego com uma certa quantidade de droga e logo ele está na rua novamente praticando o mesmo crime. A gente tem focado na identificação dos maiores de idade que estão por trás desses menores. Conseguimos sim identificar muitos deles, alguns foram presos, outros a gente está acompanhando para realizar a prisão deles assim que for oportuno, assim que a gente tiver condição de fazer isso, a gente está fazendo. Esses, inclusive, tem dois desses que, inclusive, continuam presos, que foram presos durante esse ano de 2021, que têm a capacidade aí de comandar esses menores para o tráfico de drogas, né, capitão? Isso, a gente identificou no bairro São Judas, em específico, uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas e regimentava realmente esses menores. Nós identificamos 2 desses autores que eram maiores de idade, fizemos o acompanhamento deles e a prisão deles e a apreensão de muitos entorpecentes com eles. Então, por isso eles se encontram presos até o momento, né? Então, com a retirada desses 2 indivíduos do seio da sociedade, a gente teve uma certa tranquilidade no bairro de São Judas. A gente sabe que ainda é um bairro que demanda a atenção da Polícia Militar, nós estamos dando a atenção devida, mas a gente está tendo uma certa tranquilidade naquele local justamente pela retirada desses 2 indivíduos da prisão deles e eles terem permanecido presos. Um outro crime é a questão do furto, né? É um crime que não é um crime violento, porém é um crime que incomoda muito as pessoas que são vítimas, né, capitão? Sim, sobretudo os furtos à residência, também os furtos a estabelecimentos comerciais que são realizados aí durante a madrugada, durante a noite e surpreendem as vítimas aí quando elas retornam, né, ou quando elas começam suas atividades laborativas. E a gente tem patrulhado muito durante a noite, temos deparado muito com os autores de furto, temos prendido os autores de furto na posse de objetos furtados e temos realizado essas prisões e essas apreensões de material furtado. Infelizmente, é um crime também que a repressão dele por parte da justiça, não em decorrência da justiça em si, mas das leis que nós temos atualmente,
Geralmente, quando o furto ele é um furto simples, esse autor aí ele vai sair livre, não vai ficar preso de imediato. A não ser se ele reincidir ou se ele cometer um furto aí qualificado, né, que é aqueles com arrombamento e com outros qualificadores. Nesses casos, vai ter uma punição mais severa para esse autor de furto. Mas de qualquer forma a gente acompanha e nós tivemos em comparação ao ano de 2020, em 2021 nós tivemos quase o mesmo número de furtos com um pequeno decréscimo. É um crime que nós dependemos muito da população para nos ajudar, porque nós precisamos que a população ela tome medidas de autoproteção, fortaleça aí as suas casas, os seus comércios, com sistema de câmera, sistema de alarme e com medidas que vão evitar ou impedir que esse autor de furto ele pratique o crime. Então, a gente depende muito da população para nos ajudar nesses casos. O que tem ajudado justamente são essas medidas, né? Nós temos muitos estabelecimentos, muitas residências hoje em dia com sistema de câmera, de vídeo monitoramento. E quando esses crimes acontecem, a gente consegue identificar os autores e muitas vezes recuperar o objeto furtado. Mas o melhor ainda é que os crimes não aconteçam, né? Que as pessoas elas não sejam vítimas desse crime, porque mesmo sendo um crime que não tem violência ou grave ameaça, é um crime que deixa um trauma nas pessoas, porque tem a sua intimidade violada. Então a gente pede aí para que as pessoas elas possam se proteger mais e contribuam com a Polícia Militar para que a gente possa diminuir cada vez mais o índice de furto na nossa cidade. Capitão, vamos passar agora para os crimes violentos, o crime de roubo. Como que foi esse ano os números da Polícia Militar? Então, nós tivemos mais roubos do que ano passado. Nos crimes violentos, o roubo é o que mais prevalece, é o crime que mais acontece. Então, ano passado nós tivemos 17 casos e esse ano nós tivemos 23 casos de roubo na cidade. Como eu disse no início, eu reputo o aumento dos casos de roubo justamente a vacinação das pessoas, a volta das pessoas às ruas, a volta dos eventos. Então, com essa circulação maior de pessoas, tem mais alvos disponíveis para os autores. Inclusive, um dos roubos que nós tivemos é o roubo a transeunte. Nós tivemos um pequeno aumento aí, principalmente daquele usuário de droga que geralmente aborda a vítima e subtrai o celular ou o objeto que ela encontra ali na posse naquele momento, geralmente para que esse objeto seja trocado em droga. Mas apesar de que a gente teve um pequeno aumento nos crimes de roubo no ano de 2021, nós tivemos também mais prisões, mais pessoas presas por esse crime, mais pessoas que foram levadas à justiça, foram identificadas, muitas delas por meio de imagens de câmeras, e essas pessoas estão respondendo à justiça pela prática desse crime. Capitão, em relação, o senhor falou e fez uma comparação em relação aí a esse período da pandemia, onde as restrições estavam bem restritas, e aí muita gente ficou em casa em 2020, né? E infelizmente nessas relações familiares há muitos conflitos. E em 2021, como é que foi essa questão da lei, da cumprimento da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher? Então, em decorrência das pessoas ficarem mais em casa no ano passado, nós tivemos mais conflitos familiares, mais ocorrências que envolvem a Lei Maria da Penha. Esse ano nós tivemos uma diminuição, e eu considero que essa diminuição ela se deveu em muito pela flexibilização das medidas de contenção da pandemia. Então, esse ano nós tivemos menos ocorrências de Maria da Penha, e isso é muito bom, porque a gente sabe que
essas ocorrências elas demandam muito a atenção da Polícia Militar e a gente tem uma preocupação muito grande, porque muitas vezes essas ocorrências elas acabam gerando ocorrências mais graves, lesões corporais e às vezes até homicídio, né? Ano passado, aqui na cidade, nós tivemos um homicídio tentado relacionado à Lei Maria da Penha e está em investigação um homicídio consumado, né? Que parece que foi em decorrência de agressões que o marido ele desferiu na esposa. Esse ano, felizmente, a gente não teve caso de homicídio envolvendo Lei Maria da Penha e houve esse decréscimo, né? Uma diminuição aí nos casos. Em contrapartida, capitão, na questão do homicídio, nessa questão, se referindo à questão da violência contra a mulher, um dos 2 homicídios registrados pela Polícia Militar foi justamente de uma mulher que aparentemente era agredida pelo marido e que acabou matando o companheiro aí. E eu gostaria que o senhor falasse em relação a essa taxa de homicídio de 3 pontas. Então, a taxa de homicídio de 3 pontas, ela pode ser considerada muito baixa. Em 2020, nós tivemos 2 homicídios registrados pela Polícia Militar, e isso aí, dentro de uma taxa, né, que considera aí o número de habitantes do município, e isso aí é uma taxa por 100 mil habitantes. Então, se a gente fazer a conta, né, e multiplicar isso aí e diminuir pelo número por 100 mil habitantes, nós temos uma taxa aqui em 3 pontas de 3,5 homicídios por 100 mil habitantes. Então, são taxas muito baixas, é uma taxa muito baixa de homicídio. No Brasil, por exemplo, atualmente, a taxa de homicídio no Brasil, ela gira em torno de 18, 19 e variando até 20, 21 homicídios por 100 mil habitantes. Alguns estados superam muito essa taxa, mas no estado de Minas nós temos uma taxa de 17, entre 14 e 17 homicídios, né? Então 3 pontos está muito abaixo dessas taxas. Então podemos considerar que a cidade, em relação a esses crimes, é uma cidade tranquila, né? Nós não temos uma alta incidência de crimes de morte aqui na cidade de 3 pontas, né? E na criminalidade como um todo, 3 pontas eu considero que nós estamos dentro de um controle, dentro de um controle aceitável para as taxas de crime. Não tem nenhum crime, então, que a polícia talvez tenha perdido o controle dele, né, capitão? É isso? Não, nenhum daqueles indicadores de criminalidade que nós acompanhamos, nenhum deles a gente encontra fora de um patamar aceitável para a cidade de 3 pontas. É uma cidade, né, de quase 60 mil habitantes. Então, nós temos índice aí, vamos poder dizer que se a gente comparar as cidades do tamanho de 3 pontas é uma das mais tranquilas do estado, né? Talvez até do país, né, em relação às taxas de crime. Capitão, o que esperar e quais os desafios para 2022? Então, 2022, o que nós esperamos é que a gente consiga, porque todos os crimes, nós somos avaliados. A Polícia Militar, ela tem um acompanhamento diário dos índices criminais e eu, como comandante de companhia, sou cobrado por isso, né? Então, o que a gente espera é que, após a gente receber a missão do comando da Polícia Militar em relação às metas que devemos cumprir, o que eu espero é que a gente consiga cumprir as metas, né? E sempre são metas que vêm, que cobra a diminuição da criminalidade. Então é isso que nós esperamos, que a gente consiga diminuir a criminalidade aqui na cidade de 3 pontas, apesar de eu ter falado que os índices são muito baixos, né? Então, por isso, a gente considera um desafio, cada ano a gente ainda diminuir as taxas de crime, né, os índices criminais aqui na cidade. Então esse é o nosso desafio para 2002, diminuir o crime. A gente sabe que um crime, né, para aquela pessoa que foi vítima, um furto,
é um furto, aquilo ali fica marcado e a pessoa vai lembrar pro resto da vida, sobretudo se for um crime, né, que é dentro da residência ou no estabelecimento comercial, e mais ainda, né, mais traumático ainda, um crime contra a vida. Então a gente espera que nós não vamos ser utópicos, falar que não vai acontecer crime nenhum em Três Pontas, isso aí a gente não cogita, mas quanto mais a gente puder diminuir os índices criminais, melhor é para todos. Capitão, o senhor atribui a esse resultado positivo, de uma maneira em geral, a participação da população na contribuição de denúncias, de informações e também a dedicação aí à sua tropa, aos homens e às mulheres que estão à frente aqui do policiamento nas ruas de Três Pontas? Sim, eu atribuo a situação que nós vivemos em Três Pontas em relação a uma cidade tranquila que nós temos. Eu atribuo realmente a participação de todos, a participação da população com denúncias, com sugestões, a participação dos militares, dos policiais militares daqui da cidade de Três Pontas, que são muito empenhados, muito profissionais. A maioria deles são da cidade e eles têm a cidade como sendo a sua casa, né? Então eles cuidam muito bem da cidade, os policiais militares daqui. Nós temos outros órgãos que também trabalham em prol do objetivo de manter uma cidade mais tranquila, que é a Polícia Civil, nós temos a Polícia Penal, nós temos o Poder Judiciário, o Ministério Público, e além disso temos muitos outros órgãos, né? A própria Prefeitura Municipal, que nos apoia muito, que nos dá todo o apoio que nós necessitamos, e nós muitas vezes solicitamos, a gente é atendido pela Prefeitura Municipal. A Câmara, né, o Poder Legislativo da cidade, tem nos ajudado muito também, inclusive alguns vereadores destinaram recursos de emenda impositiva para que a gente possa aplicar na logística da companhia. Então, é um somatório de muitos esforços, de muitas mãos que nos ajudam e permitem que a gente possa ter uma tranquilidade para trabalhar, e isso aí é o que faz com que a gente consiga alcançar e cumprir as metas que a Polícia Militar e que a sociedade cobra de nós. Então, estamos aqui para isso, né, para realmente servir a comunidade, e nós fazemos isso com muita alegria, com muita satisfação. E não só eu, mas eu sei que isso é algo que todo policial militar carrega consigo. Então nós só temos a agradecer a população, agradecer a todos os órgãos